Fala galera, muito boa tarde a todos. Sexta-feira, dia 8 de agosto de 2025, no Esporte Cultura de hoje, o Leão entra em campo para jogar contra o América Mineiro neste sábado e com um tabu a favor do time azulino. O caminho a qual nós estamos seguindo tem tudo para dar certo. Acho que o torcedor deve continuar acreditando. O Papão é um dos piores mandantes da Série B. Dentro de casa é o caldeirão, a nossa casa, e a gente tem que dar a vida aqui e sair com a vitória. A Tuna contando com a presença da torcida para conseguir a classificação na Série D. Sabemos que temos um desafio muito grande pela frente, mas não é impossível. Isso e muito mais agora no Esporte Cultura. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Esporte Cultura. Estamos aqui no programa. Participe do programa conosco no nosso número de WhatsApp que está aparecendo aí na nossa tela. Hoje, Arlen Thiago aqui no Esporte Cultura. Boa tarde, Arlen. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Valmir. E a você que nos acompanha. E também Valmir Rodrigues. Boa tarde, Valmir. Boa tarde, um abraço para você. Hoje, sexta-feira, sextou. Estou com saudade daquela bolinha aqui que a gente vai tirar. Verdade, né? Boa. Vou providenciar para segunda-feira já na próxima participação. É uma reclamação aqui minha, no tá? Esporte Cultura. E a gente começa o programa de hoje falando sobre o Clube do Remo, que vai jogar contra o América Mineiro neste sábado pela 21ª rodada da Série B. E há um retrospecto favorável para a equipe azulina nesse confronto. Bora conferir na reportagem. Com um tabu de 23 anos, o Leão vai encarar o América Mineiro neste sábado no Estádio Independência. Com as equipes em momentos distintos na competição, o Remo vive um momento de solidez e se apoia em um histórico de 23 anos sem perder para o Coelho. Estamos dentro dessa expectativa para fazer com que retornamos o Clube do Remo à elite do futebol brasileiro. Acho que o caminho a qual nós estamos seguindo tem tudo para dar certo. Acho que o torcedor deve continuar acreditando, não perder as suas esperanças acima de nós, porque posso afirmar que estamos lutando, batalhando todos os dias para estar melhorando, para estar fazendo com que esse clube seja reconhecido ainda mais, né, no futebol brasileiro e é claro, dar de presente esse acesso para o torcedor que tanto espera, e nós estamos lutando, batalhando. Creio que nós juntos, com o torcedor nos apoiando, nos ajudando em todos os momentos, acho que nós temos mais chance disso dar certo do que o revés. Já o América é o 16º colocado e tenta se afastar da zona de rebaixamento. Sem técnico e com ingressos gratuitos para a partida, o América é o time que tem a pior defesa da Série B. Em 20 partidas, foram 28 gols tomados, mas o setor ofensivo consegue compensar com 21 gols feitos. No histórico, as equipes se enfrentaram 8 vezes, com uma vantagem do Leão, que não vai poder contar com o artilheiro da Série B, mas pode contar com uma nova força ofensiva. El fútbol brasileño es mucho mejor, más intensidad, más técnica y nada, vengo a crecer, vengo a sumar y con mucha expectativa de poder lograr lo que recién comenté, que es el ascenso a Serie A. Remo e América Mineiro que vivem situações bem diferentes na Série B do Campeonato Brasileiro. De um lado, o América Mineiro que briga para não cair, já não vence há 5 rodadas, passou por mudanças no comando técnico, na diretoria durante a semana. Do outro, o Remo que perdeu na rodada passada, mas que briga ainda por um acesso à Série A, Arlen. Pois é, então o Clube do Remo tem que aproveitar, viu, Matheus? Esse momento frágil que o América está vivendo, algumas rodadas aí sem vencer. Então o Clube do Remo vai enfrentar uma equipe onde tem pontos aí negativos, frágil, né, sem técnico. Então essa é a hora do Clube do Remo reagir na competição, se reabilitar e quem sabe aí o G4, garantir o G4. Valmir, acredita que o Remo vem com novidades para o time titular, levando em consideração, por exemplo, que o Diego Hernandes e o Nicolás Ferreira vão estar à disposição do técnico? Olha, pelo que eu escuto, por pessoas que estão muito próximas, o Nico deve jogar. O Nico deve jogar ali no lugar do Pedro Rocha, né, com o Davó, que é outro, Marrone. E o Marrone.
que está precisando fazer um gol, né, o Marrone. Agora, em relação a esse confronto contra a equipe do América, não é a primeira vez que o Remo joga com um adversário que o Paysandu também tem interesse, né? E o Paysandu torce para o clube do Remo deixar o América ali estacionado, porque o Paysandu vai jogar também na segunda-feira e já deve saber exatamente o resultado e como se comportar. Mas, enfim, é a Série B, ela é toda misturada. Acho que esse é o Nico, né, que já está aí há um tempão, e não saiu no bid, viu? O Nico não saiu no bid. Engraçado, ele foi relacionado, ele viajou, mas não saiu no bid até agora. Mas eles estão esperando que saia até o final do dia de hoje para que ele possa fazer essa partida de amanhã. Acho que é o momento, ele está chegando já para jogar. O técnico, o Antônio Oliveira, ele está tentando colocar o que ele tem de melhor. Agora, quando você fala novidades, pode ser que o Reinaldo seja o companheiro do Camutanga ali, né? E o Remo anunciou a chegada de mais um reforço no setor defensivo, o zagueiro de 29 anos, Cristian Tassano. O atleta tem passagem por Sevilha, da Espanha, o Danúbio, do Uruguai e Rosário Central, da Argentina. E tem passagem também pelo futebol português e da Holanda. O jogador já está regularizado no BID, mas não viajou ainda. É o contrário, Minas né, Gerais. do outro. O outro viajou, mas não está regularizado. Esse está regularizado e não viajou. E é isso, né? Remo buscando aí se reforçar para essa reta final da Série B, né? Com a chegada aí desse atleta. A gente aguarda, né, que ele venha a ter bons resultados, venha performar, que às vezes o atleta chega com uma certa pompa, né? Ele chega ali com experiência, nas outras temporadas ele performa bem, e quando chega aqui na região norte, no Clube do Remo, o Paysandu, não vai tão bem assim. Mas a gente aguarda, a gente espera, torce aqui para que ele faça uma boa temporada no Clube do Remo e contribua para que o Remo tenha bons resultados, buscando aí o acesso, né? Olha, eu não sei se vocês perceberam ou se vocês gostam de desenho, de anime, mas a impressão minha, ele tem uma tatuagem do Jiraiya no braço dele, ó. Pega do Jiraiya. Olha aí, ó, no braço dele, no braço direito aí, ó. Que eu não vejo. Zagueiro aí, Azulina, novidade Jiraiya, né? pro Remo na sequência da temporada. Se ele vier virado no Jiraiya, dá para fazer um bom campeonato. A 21ª rodada da Série B começa hoje com um jogo que o Paysandu vai ficar de olho. Ferroviária e Amazonas se enfrentam às 7 da noite na Fonte Luminosa, em São Paulo. Os dois times brigam contra o Papão para escapar da zona de rebaixamento. Se a Ferroviária vencer, ganha 3 posições e sobe para 12º lugar. Enquanto que, se o Amazonas somar 3 pontos, sai da zona de rebaixamento, empata em número de pontos com a Ferroviária e coloca o Paysandu na lanterna da Série B. E esse jogo aí da sequência, Coritiba e Chapecoense, uma partida também que o Remo vai ficar de olho. Porque o Coritiba briga pela liderança do campeonato e a Chapecoense é o primeiro time dentro do G4, 4º lugar. Ou seja, um olho no secador e outro na tabela, Arlen. É isso aí, torcer para o empate, né? Porque aí eu acredito que o empate favorece ambas equipes aqui. Você fala 2 empates? É. Né? Porque aí vai favorecer tanto o Remo quanto o Paysandu. Sabe que é a vantagem do empate? Porque ninguém abre vantagem em número de vitórias. Né? Quando você empata, você fica sem vantagem, né, com esse número de vitórias, que é um dos critérios de desempate. Né? O primeiro, na verdade. Inclusive, o que deixava o Remo fora do G4 em várias rodadas era justamente o número de vitórias. A Chapecoense, por exemplo, tem 3 pontos a mais que o Remo, mas 3 vitórias a mais que o Remo na tabela de classificação da Série B. A Ferroviária, que ganhou do Remo na rodada passada por 2-0 e, consequentemente, saiu da zona de rebaixamento. Se vencer, já se afasta um pouquinho mais desse Z4 e já começa a olhar para a parte de cima. Diante do Amazonas, que é lanterna, mas que com a vitória pode sair da zona de rebaixamento e colocar a cabeça para fora d'água. E o Coritiba, que briga pela liderança contra o Goiás, encara a Chapecoense, que a cada rodada consegue se consolidar ainda mais entre os 4 primeiros colocados. Você não me perguntou, mas eu diria que os dois do lado esquerdo ali, os dois mandantes são favoritos para esse jogo aí. Tanto a Ferroviária quanto o Coritiba. A gente segue aqui no Esporte Cultura falando sobre o levantamento realizado pela página Seguidados no Twitter, com base nos borderôs oficiais da CBF, que apontou que o Clube do Remo é o segundo time da Série B que mais leva torcedores como visitante nessa Série B de 2025. Até aqui, mais de 3.400 azulinos acompanharam o Leão em jogos fora do Pará, o que representa uma média de 497 torcedores por partida. O Paysandu também aparece entre os primeiros colocados, ocupando a 5ª posição com média de 275 torcedores como visitantes. No total, mais de 1.600 bicolores já viajaram para apoiar o Papão em outras cidades.
a gente sempre vê isso nos jogos. Inclusive, o Arlen teve a oportunidade de acompanhar em loco a partida entre Atlético Goianiense e Remo. Aliás, existe uma preocupação dos times mandantes nessa disponibilidade de carga de ingressos para os torcedores de Remo e de Paysandu. Mas agora eles têm essa informação em dados. Só o Coritiba que leva mais torcedores, até porque o Coritiba também está localizado numa região geográfica do país que favorece mais esse deslocamento, até porque boa parte dos times que disputam a Série B estão naquela região, sul e sudeste. Isso. Mas Remo e Paysandu não. Remo e Paysandu estão no norte do país, então os torcedores que vão para esses jogos fora de casa são geralmente torcedores de lá ou das proximidades, o que demonstra o tamanho das duas torcidas e também de como, mesmo fora de casa, Remo e Paysandu tem um cantinho lá para dizer que é seu. É verdade. A torcida acompanha, né, Remo e Paysandu, estão sempre ligados no que acontece, o dia a dia dos times, dos atletas, e é isso que faz aí o torcedor paraense ele ser diferenciado, né? O time pode estar passando uma situação difícil, pode estar bem, ele sempre está lá apoiando, incentivando. Nessa que você falou, né, eu pude ver de perto ali a torcida do Clube do Remo, assim, uma torcida apaixonada, tanto do Remo quanto do Paysandu, mas segundo dados aí, a do Remo ela se destaca mais. E aquilo, né, por isso que é chamado de fenômeno azul. O torcedor azulino, ele é um torcedor ali, fanático mesmo pelo clube, né? E a gente só lamenta, viu, Matheus? Eu só lamento que às vezes os gestores eles não conseguem otimizar essa paixão do torcedor, né, em receita para o time, ou então valorizando mais o torcedor. Diversas vezes a gente viu aí o torcedor passando situações bastante complicadas quando vai ao estádio, né, enfrenta a fila, aí pega chuva, pega sol. É um tratamento assim muito difícil de entender, né? Eu penso que os gestores têm que criar uma forma, né, de tratá-lo da melhor forma possível, o torcedor que é um consumidor também, tanto aqui no estado, quanto aqui nos nossos estádios, quanto fora do estado. Eu falava sobre o jogo do Remo contra o Atlético Goianiense, eu acho que do Paysandu tá para destacar a presença da torcida no jogo contra o Coritiba, verdade. Lá em Coritiba, Sim, que o Paysandu inclusive goleia. eles passaram da cota e abriram mais, e o Paysandu pôde ocupar um espaço maior nas arquibancadas. E contra o Avaí também, lá na ressacada. Ali é o seguinte, ressacada, Florianópolis e tal, tem um estudo que mostra que 9% da população de Santa Catarina é ocupado já por paraenses. Então, quer dizer, geograficamente, o estado de Santa Catarina ele está entre o Paraná e o Rio Grande do Sul. Infelizmente, não tem ninguém do Rio Grande do Sul na Série B este ano do Campeonato Brasileiro, né? Porque seria melhor ainda a nossa presença, porque quem está em Santa Catarina se desloca com facilidade tanto para o Paraná quanto para o Rio Grande do Sul. O texto diz que alguns torcedores viajaram, muita gente viaja, mas a maioria é de torcedores que moram ali naquela região, né? A Tuna entra em campo neste domingo contra o Maranhão em busca da classificação para as quartas de final da Série D. E a Águia do Souza tem uma missão difícil, porque precisa vencer por 4 gols de diferença ou mais para se classificar de forma direta. Se vencer por 3 gols de diferença, a partida será disputada nos pênaltis. E para isso, a Tuna conta com o apoio da torcida para avançar na competição. E o coordenador técnico, Júlio César Nunes, tem um recado. Vamos ouvir. Fala, torcedor Cruz Maltino. Estou passando aqui para convocar você a comparecer domingo, 15 horas, no Souza. Precisamos lotar o nosso estádio e fazer o fator local prevalecer. Sabemos que temos um desafio muito grande pela frente, mas não é impossível. O grupo está muito focado, a comissão técnica, a diretoria, todos muito unidos para que a gente possa reverter esse resultado. Contamos com o seu grito da arquibancada, que eu tenho certeza que, unindo essas forças, atletas, torcida, comissão técnica, nós vamos conseguir a nossa classificação para a próxima fase. Vamos, Tuna! Vamos lá, Tuna. Tá chegando a hora da Tuna jogar contra o Maranhão nesse jogo de volta. Lembrando que na ida o Maranhão venceu por 4-1. A Tuna que se movimentou durante a semana, inclusive trouxe até o Paulo Rangel para poder reforçar a equipe nesse jogo decisivo contra o Maranhão. Arlen, e promessa de casa cheia para dar esse fôlego para a Tuna nesse confronto bem difícil. É verdade. Um placar surpreendente, né? Esse contra o Maranhão, lá em São Luís. Mas acredito sim no poderio da Tuna. Acredito também que os atletas, né, eles têm essa capacidade de reverter esta situação. Penso que a união de todos, do elenco, da comissão técnica, cada um deixando ali o seu ego de lado e em busca de um bem maior, né,
que é a Tuna Luso brasileira. Ela está acima de qualquer interesse particular, então eu penso que agora é hora de guerrear, né, deixar ali as diferenças de lado e ir para esse jogo como se fosse um único. É uma final que a torcida Cruz Maltina espera muito, há muitos anos, esse retorno à Série C, esse acesso. Então, agora é a hora deles mostrarem o seu profissionalismo, a sua qualidade. E com a chegada do Paulo Rangel, acredito que pode contribuir bastante ali no setor ofensivo. E para você, Valmir, o Paulo Rangel pode colaborar ainda? Olha, ele é um jogador imprevisível. Quando eu digo imprevisível, quando muita gente menos espera, ele vai lá, está lá o Paulo Rangel. Já há cerca de 3 anos atrás, ou 4, quando disseram que não dava para ele veio, jogou na Tuna. Não lembro qual foi o ano que a Tuna foi vice-campeã naquele 2021. 2021, então já se vão 4 anos, né? O título foi inclusive lá na Curuzu, sem a presença da torcida, ainda tínhamos a história do Covid, restrição e tal. E o Paulo Rangel correspondeu. Depois ele andou em outras equipes, a maioria aqui pelo interior do estado, sempre fazendo seus gols, inclusive com acesso ultimamente no ano passado, né? Mas assim, ele precisa ser aquele jogador que entre para encaixar aquela chamada cereja do bolo. Agora, se me permite, eu queria fazer uma colocação. A Tuna já sabia, quando classificou, que teria 2 decisões. Eu não estou falando só de domingo, eu estou falando da semana passada e dessa de domingo agora. Poderia escalonar, incentivar, a diretoria podia incentivar os jogadores com premiação, porque daqui para frente a Tuna só vai encontrar jogos eliminatórios e com metas, né, para que os jogadores tenham um incentivo. Pelo menos eu não ouvi falar. Se a Tuna internamente prometeu ou fez esse tipo de injeção, beleza, mas eu aqui fora não ouvi. E nesse momento é importante que você motive o jogador, a Tuna que tem aí inclusive recebido alguns recursos, enfim, é uma visão minha, né? Mas independente disso, os jogadores têm a obrigação de dar o seu melhor dentro de campo. E o Águia de Marabá apresentou os jogadores da base que vão disputar o Campeonato Paraense Sub-20. A diretoria do Azulão anunciou que neste ano a base contará com um investimento financeiro maior e com o trabalho da Comissão Técnica de Futebol Profissional, além da integração de todo o departamento médico, preparação física e coordenação. Bora conferir o que disse o presidente do Águia, o Ferreirinha. Momento ímpar e inédito, né? Que a gente, há 25 anos de existência do Águia de Marabá, nunca havíamos disputado uma Copa São Paulo. E hoje acontece a apresentação para a disputa do Campeonato Paraense Sub-20, mas com o campeonato servindo como base para que a gente possa estar disputando a Copa São Paulo e fazer uma boa campanha. É um momento ímpar para esses atletas que estão, não só de Marabá, mas como de toda a região que estão conosco, onde irão ter oportunidade, uma vitrine altamente importante. Na Copa São Paulo existem empresários do mundo inteiro, então é uma oportunidade para eles de aparecerem, de darem seguimento na carreira de futebol. E nós estamos dando toda a ferramenta hoje, descemos os profissionais que estavam trabalhando juntamente com o profissional. Além disso, o presidente do Águia falou que nesse ano a base vai receber mais investimentos e também contar com a presença de jogadores de outros times para a disputa do Campeonato Paraense Sub-20. Arlen, Valmir, o Águia que nessa temporada acabou ficando um pouco abaixo do que se imaginava, mas, por exemplo, conseguiu trazer da base um jogador que foi considerado a revelação do Campeonato Paraense, que foi o Cucri. Quem sabe esse trabalho faça com que o Águia tenha outras novidades na sequência do ano. Nos últimos anos o Águia tem se fortalecido cada vez mais, né, com as suas participações em campeonatos nacionais e tem feito caixa. E com isso a gente vê agora, né, mais um passo que o Águia dá no fortalecimento da base, que a gente sabe que é importante cada time profissional, né, ele ter uma base forte, uma base estruturada e organizada, onde esses atletas futuramente eles se tornam um ativo para o clube. Por exemplo, vai disputar agora a Copa São Paulo, né, ali teremos vários times também de grande porte, de Série A, de Série B, e é uma oportunidade de fazer negócios, né? E aumentar também o caixa ali do time. Eu penso que a ideia é essa, fortalecer a base, o profissional, e aí você vai caminhando a chegar a patamares maiores. Jordana está me lembrando aqui que o atual campeão, inclusive, é o Fluminense, Valmir.
O Fluminense? Sim. Ah, tá, que beleza. Parabéns para Jordano aí. Eu tô vendo aqui, rapaz, essas imagens que o Águia, ele trabalha nesse novo estádio, né? Mas ele não joga, ele só joga no Zinho Oliveira, o Zinho Oliveira todo deteriorado. E tô olhando aqui a imagem do Ferreirinha, Sebastião Ferreira Neto, que é o presidente do Águia, e não tô conseguindo me lembrar um outro presidente que não seja ele. Sim. Nesses 25 anos, é claro que já tivemos. Eu acho até que o próprio Asdrubal Bentes já foi presidente, mas eu não estou conseguindo me lembrar. Você vê que o Ferreirinha, então, ele está esse tempo inteiro à frente do Águia, quando ele retomava junto com o próprio João Galvão, que acumulava a função de treinador e de um dos diretores. Eu lembro bem que eles saíam para irem para outras praças atrás de alguns jogadores, trazer para o Águia. Eles faziam contratações pontuais. O cara chegava, jogava, virava artilheiro, revelava, e o Águia está devendo isso, né? Muitos nomes que agora são destaque no futebol brasileiro. Caso do Keno, né, que jogou no Águia, eu lembro do Vitor Ferraz, foi lateral direito, enfim, alguns jogadores que se revelaram. O próprio Bruno Rangel passou pelo Águia, né? Então eu acho que o Águia está precisando dar uma resposta, começar de novo a ser aquele Águia que a gente conheceu. Lembrando que o Fluminense da Jordânia foi campeão brasileiro sub-20, o campeão da Copa São Paulo foi o Corinthians. É isso que eu queria saber, qual era a categoria, que eu estou aqui pensando até agora. E saindo do campo para a quadra, porque começou o Campeonato Paraense de Futsal. Ontem, no ginásio da UEPA, Smack e Paysandu fizeram um jogo eletrizante. O Papão foi para o intervalo vencendo por 2-0, mas o Smack virou para 5-2 no segundo tempo e venceu a partida. A Arlen Thiago teve a oportunidade também de acompanhar e separar esse material para a gente. Grande vitória da Smack. A Smack, como a gente sabe, tem uma hegemonia aí no futsal e mais uma vez conseguiu aí. Eu até me surpreendi quando o Paysandu abriu 2-0 de diferença, né? Mas depois a Smack dominou a partida, os atletas muito bem treinados. Isso era da UEPA? É, da UEPA. Já houve o reparo, então, na quadra, né? Que é nova. Não, porque eu não sei, olhando pela imagem de cima, porque ela estava bem deteriorada. Sim, olhando pela imagem, ela já teve um reparo aí, né? É verdade. E é isso, né? A FEFUSPA, né, Federação de Futsal do Estado do Pará, buscando aí trazer novamente o futsal paraense, né, ao seu local de destaque e utilizando aí o ginásio da UEPA ali na João Paulo II. Final de primeiro tempo aqui no Esporte Cultura. Na volta a gente fala sobre o Paysandu e muito mais. Não sai daí. Estamos de volta com o Esporte Cultura para falar sobre o Paysandu, que busca melhorar o aproveitamento como mandante na Série B. Como já falamos em programas anteriores, o Papão é o time que menos somou pontos em casa. Bora conferir na reportagem. 2 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Com 10 pontos somados em 9 jogos, o Paysandu é o pior mandante da Série B, embora tenha melhorado o retrospecto desde a chegada do técnico Claudinei Oliveira. Fundamental mesmo, porque se a gente olhar o nosso retrospecto antes de iniciar os jogos na Curuzu, foram de coincidência ou não, foram de 11 jogos sem conseguir uma vitória. E depois que a gente retorna para Curuzu, ela passou por um processo bem importante também, que foi a reforma do gramado. Acho que deixou a nossa equipe e o nosso clima aqui contra os adversários. Tá melhor. Tem margem ainda para melhorar? Tem margem, mas ele tá bem melhor do que iniciou o ano. Então, acho que foi algo fundamental para nós, até pela mística que o Paysandu tem, pela sua história que tem de jogar na Curuzu, é muito forte. Com o novo treinador, o Paysandu soma 2 vitórias e 2 empates em casa. Todas as partidas foram no Bampará Curuzu, palco da próxima partida bicolor na Série B contra o Vila Nova, nesta segunda-feira, às 9h30 da noite, pela 21ª rodada. Outra oportunidade para melhorar o aproveitamento e sair da zona de rebaixamento. A Curuzu é a nossa casa, né? A gente sabe que fora de casa a gente também... todos os ingressos disponíveis a torcida compra praticamente. Então, nesse jogo contra o Atlético, estava cheio lá a nossa torcida visitante. Então, cara, dentro de casa é o caldeirão, a nossa casa, e a gente tem que dar a vida aqui e sair com a vitória. É o que o torcedor merece, que a gente merece, e a gente trabalha para isso. O Paysandu, que fora de casa na Série B, está entre os 10 primeiros colocados, um dos times que mais somou pontos como visitante. Em casa, passa por esse momento ruim em aproveitamento de pontos, mas tem melhorado com a chegada do Claudinei. Aliás, temos interação aqui no Esporte Cultura falando sobre isso. Daniel Soares, lá da Vila dos Cabanas e Barcarena. Valmir, acho que a Curuzu é um gás a mais para o Paysandu ganhar o jogo contra o Vila Nova.
e eu creio que o Papão vai sair do Z4 na segunda-feira. Muita gente questionou por que não joga no Mangueirão, mas o Paysandu voltou a vencer na Curuzu, com o calor da torcida, embora ele tenha perdido alguns jogos, né? E essa história, só emendando com aquela história de pior mandante e tal, isso é tudo herança daqueles primeiros momentos da época do Luizinho. Agora, o Paysandu mudou para melhor os seus números. O que é interessante é que com a chegada do Claudinei, né, ele conseguiu trazer esse torcedor, né, em todos os jogos aí que eu pude estar presente, a torcida preencheu todos os lugares ali na Curuzu, e mesmo que o Paysandu saísse atrás no placar, estava lá incentivando, motivando, empurrando o time para conseguir ali fazer o seu gol. Então isso é muito importante quando o Paysandu joga na Curuzu, tanto o torcedor se sente, os jogadores se sentem motivados, né, por ver ali o canto da torcida, né, o público marcando presença, estando ali apoiando, e também o torcedor, né? Marca mais uma vez o torcedor paraense, ele se diferencia por conta disso, né? Nos bons momentos e nos maus momentos, ele está ali apoiando o seu time. E vale destacar que desses 9 jogos que o Paysandu jogou como mandante na Série B, 4 deles foi no Mangueirão. Os primeiros 4 jogos foram no Mangueirão, porque a Curuzu estava passando por aquela reforma. Daí, quando a Curuzu foi reformada, o Paysandu perdeu só um jogo, que foi contra o Criciúma. O último do Luizinho Lopes, inclusive, no comando técnico. E o atleta Matheus Vargas será submetido a um procedimento cirúrgico para a reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Na manhã desse sábado, no Hospital Porto Dias. O jogador vai conceder entrevista coletiva juntamente com o médico da equipe bicolor, o Edilson Andrade, e o atleta Edinho, que também passou pela mesma cirurgia no ano passado e recentemente foi liberado para voltar a jogar. Matheus Vargas se lesionou do jogo contra o Amazonas e a previsão inicial é de que a recuperação dure 9 meses. O Matheus Vargas, olha só, estava fazendo uma pesquisa agora, ele é o jogador do Paysandu que mais jogou na temporada. Mesmo lesionado, mesmo já há 3 rodadas sem atuar com a camisa do Paysandu depois da lesão, ele disputou 35 dos 42 jogos do Paysandu na temporada, o que demonstra a importância que ele tinha não só do ponto de vista qualitativo, mas quantitativo também. Era um jogador que antes da lesão constantemente estava disponível para o Papão. E a gente viu nesse último jogo, né, que foi uma vontade dele participar, ajudar, mesmo já estando em negociação para fora, mas infelizmente aí veio essa lesão, né, um jogador que se dedica bastante, que se doa muito dentro de campo, né, e a gente deseja aqui uma cirurgia, uma recuperação aí melhor possível para que ele possa voltar aos gramados e assim fazer o que ele mais gosta. Vamos aos resultados dos jogos de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Teve 2 jogos ontem. São Januário lotado, o Diniz estava 1 e o Vasco abriu 3-0 ainda no primeiro tempo, com gols de Ryan, que aproveitou a sobra dentro da área. Aí o chute do Ryan, revelação do Vasco. Na sequência, o Felipe Coutinho fez 2-0 para a equipe do Vasco. E o terceiro gol aí, ó, contra-ataque, aula de Fernando Diniz para a alegria da Jordana Krumpanzer, que é dinizista doente. O Tietê fez 3-0 para a equipe do Vasco. Baita gol do Vasco aí contra o CSA. E no segundo tempo, a equipe alagoana descontou cruzamento do Cachoeira. Lembra deles aqui? Cachoeira jogou no Remo, né? Jogou no Remo no ano passado. E o Cruzeiro foi até Maceió enfrentar o CRB no estádio Rei Pelé e venceu por 2-0. O Cruzeiro abriu o placar no primeiro tempo, no finalzinho, gol do Vidalba. E aí, na reta final do jogo, o CRB teve esse pênalti que o GG desperdiçou. Ó. Já eram 40 minutos do segundo tempo quando o GG perdeu esse pênalti. E aí, na reta final, o Cruzeiro fez 2-0 no placar para garantir a classificação à segunda fase. O gol do Cruzeiro foi marcado pelo Eduardo já na reta final. Dessa forma, dos times que conseguiram se classificar para as quartas de final, só o Atlético Paranaense, que não é um time de Série A, Valmir. Mas era de Série A, né? Mas assim, a Copa do Brasil, ela está com poucas surpresas, se você for olhar, né, nesse momento agora. Eu estava vendo que Flamengo, não vou dizer pela primeira vez, mas depois de muito tempo, não tem necessidade, avançaram Vasco, Botafogo e Fluminense, e o Flamengo
ficou de fora. Geralmente o Flamengo avança e alguns ficam, né? É verdade. E muita gente fazendo esse tipo de... Então, eu te diria, essa é a grande surpresa da Copa do Brasil, né? O Flamengo aqui não avançando a próxima fase, os outros 3 indo lá no Rio. E com essa vitória do Vasco, né, cara, interessante, porque eu tenho acompanhado também o Pedrinho, né, algumas entrevistas do Pedrinho, a gente percebe ali a vontade desse presidente de mudar a situação do time do Vasco, né, em elevar a moral, para agradar ali o seu torcedor, né, ele enfrenta muitas críticas e essa vitória aí vem para dar um ânimo a mais, dar um up ali na vontade. O brasileiro João Fonseca conquistou a primeira vitória no Masters 1000 de Cincinnati. O tenista número 49 do mundo bateu o chinês Bu Yu-Shokate por 2-1, parciais de 4-6, 6-2 e 7-5 nesta quinta-feira. Pela conquista, o Fonseca entrou para um seleto grupo de tenistas. O brasileiro surge como o 6º tenista mais jovem a vencer Cincinnati desde 2000. O próximo adversário na segunda rodada vai ser o espanhol Alejandro Davidovich, número 17 do ranking da ATP. Eles se enfrentam nesta sexta-feira, em horário ainda a definir pela organização do campeonato. Parabéns aí ao João Fonseca. Antes da gente encerrar o Esporte Cultura, só te dizendo que mandar um abraço. Tão cedo eu não vou esquecer esse Bu Yu-Shokate. O Bu assustou, mas não deu pro... Mas deu para ele. Palpite, tá? América Mineiro e Remo, Tuna e Maranhão. Empate, América e Remo. Tuna e Maranhão, a Tuna vai passar nos pênaltis. Valmir. Olha, sou muito ruim de palpite, mas eu vou palpitar. Não lembro da última vez que eu acertei. Acho que é 1-0 Remo lá, 3-0 Paysandu aqui. Vou postar 2-1 Remo, 2-1 Tuna, tá? Perfeito. Obrigado, Arlen. Mandar só um abraço, Matheus, pro meu filho Arthur, que tá assistindo aqui o programa, pro meu sobrinho Aleph, que tá lá em Curitiba assistindo também. Abraço dado, abraço Valmir, bom final de semana e abraço a todos que nos acompanharam até agora. Você fica com Sem Censura Pará. Tchau.